Olha, e a possibilidade de reinfecção pelo novo coronavírus é assunto que tem sido foco, inclusive, de atenção de pesquisadores, de autoridades sanitárias e da população também em geral. E sobre o assunto eu vou conversar agora através de uma videochamada com o médico infectologista Felipe Prohaska. Doutor Felipe, boa tarde, mais uma vez bem-vindo aqui ao Ronda Geral, viu? Muito obrigado. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui. Doutor Felipe, olha, trazendo aqui um exemplo bem próximo, não particular, mas muito próximo, eu já ouvi casos de pessoas que realizaram aquele teste para saber se já tiveram a Covid-19, teria dado positivo e depois precisaram de internação por conta da confirmação pela Covid-19, pela infecção com a Covid-19. Aí eu lhe pergunto o seguinte: se já existem alguns estudos que apontam, com elucidação mesmo já, essa hipótese de reinfecção pela Covid-19? Primeiro nós passamos por uma fase de diagnóstico da doença. Depois de 90 dias, tem a propensão da pessoa ter a doença novamente, e isso é que está sendo a fomentação da discussão atual. Vários países vêm batendo nessa tecla e vêm tentando identificar isso de forma melhor. Mas eu vou fazer o exemplo que o secretário falou e vou falar do exemplo dos estudos na Europa. Hoje se fala na possibilidade no mundo, de 35 casos de reinfecção confirmada num mundo que tem 18 milhões de casos. Se nós considerarmos aqui em Pernambuco, que foi um local que o Brasil, infelizmente, não teve a quantidade de testes que outros locais do mundo tiveram oportunidade, mas se nós considerarmos que esses 5 casos suspeitos são realmente reinfecção por corona num universo de quase 180 mil casos em Pernambuco, nós estamos falando de 0,0005% da população. O que eu quero dizer com isso? Doenças virais causar reinfecção não é comum, independente de qual seja o vírus. Mas nós conhecemos num universo de várias, que todo mundo teve catapora quando era pequeno. Mas possa ser que você conheça uma pessoa que já tenha catapora pela segunda vez. Ela foi reexposta várias vezes, mas pouquíssimas pessoas teriam esse caso de reinfecção. Então, no mundo, se fala hoje de 35 casos confirmados. Lógico, vai haver mais estudo com relação a isso. Mas mesmo que tenha caso confirmado, são números muito, muito, muito baixos. Então, doutor Felipe, o senhor tocou num ponto importante no período em que pode vir a acontecer uma suspeita de reinfecção. Seriam no mínimo 90 dias, ou pelo menos dentro de um prazo de 90 dias. 3 meses. É isso que se tem trabalhado, né, nos outros locais do mundo, esse período de 90 dias. E para a doença viral é bem compatível, porque é o tempo de você gerar imunidade e de desencadear a imunidade ou não. Porque nós aí temos outra situação também. Será que essa reinfecção é pelo mesmo vírus? Será que é por uma mutação do vírus? Então tem vários questionamentos que vêm junto com relação a isso. Já se fala de uma segunda cepa na Europa desde junho, né? Nós até falamos aqui outro dia sobre isso. Será que é esse o motivo da reinfecção ou não? Será que é outro vírus que está sobreposto? Isso também, nós temos a experiência de situações parecidas como essa. Mas a verdade é que tem vários questionamentos e que a ciência vem trabalhando muito em cima disso para poder dar certezas. É muito interessante, doutor Felipe, o que o senhor está falando e leva a gente a questionar o seguinte: será que alguma comorbidade provocada pela Covid-19, ela pode vir a mais na frente apresentar um quadro de reinfecção pelo vírus? Isso também é alvo de estudo? Claro, comorbidade, até o tipo sanguíneo vem sendo levantado, né? Tem se mostrado que assim, pessoas que têm do sangue do tipo O parecem ter tido quadros bem menos graves que pessoas do tipo A. A pesquisa vem sendo feita de forma muito ampla e no mundo todo, e cada um desses locais vem mostrando uma informação nova. Só que essas informações vêm para o mundo científico e todo mundo começa a pesquisar em conjunto para poder tentar achar um padrão e, a partir desse padrão, trazer informações sólidas. Querendo ou não, o coronavírus ainda traz muitas dúvidas, traz muitas informações soltas.
E a tentativa agora é de se juntar esses fios soltos para poder ter uma linha de raciocínio única. Como nós sabemos, né? No começo dizia que o calor não ia ser um problema, que o vírus daqui no Nordeste não ia ter problema nenhum, e nós vimos que isso não era verdade. Várias informações desencontradas sobre o tratamento que foram mostrando a verdade no decorrer do tempo. A mesma coisa agora vai ser com relação à reinfecção. Eu acredito que a gente vai ter novas informações, tanto imunológicas, como também de resposta. Ainda estamos contando com as pesquisas, com os estudos para que se comprove a possibilidade de reinfecção, doutor. Até eu quero bater num ponto aqui de que a Secretaria de Saúde está falando em casos suspeitos, pelo menos 5. Secretaria de Saúde que analisa por meio de exames de laboratório. Agora, em caso de reinfecção, já se pode falar se essa segunda infecção ela seria mais grave, com forte possibilidade de ser letal? Ainda é muito precoce para se falar sobre isso. Uma impressão geral, é uma impressão, não tenho dados científicos para poder confirmar isso, mas uma impressão se fala de casos mais leves nesse período quando comparado ao mês de março. Eu acredito que nem seja isso. Eu acredito que em março e abril nós não tivemos testes suficientes, tivemos muito mais casos do que realmente tivemos, ou do que estamos passando agora. Então, tudo que possa ser levantado sobre isso é especulação. Mas, por enquanto, a primeira impressão é que os casos de reinfecção não são mais graves. Mas, volto a dizer, é uma impressão. Nós ainda não temos números suficientes para poder ter um dado sólido e trazer uma informação com clareza e certeza. Doutor Felipe, além dos cuidados de distanciamento, uso de máscara especialmente, higiene das mãos, uso do álcool em gel na falta da água e sabão, cuidado com o que você leva para casa, com produtos que você traz da feira para sua casa com a higiene dele. Eu queria que o senhor falasse em relação aos cuidados com a própria saúde, especialmente na alimentação, para que se reforce a imunidade, né? E para se evitar a contaminação, então a contaminação de forma mais grave. Meu amigo, você fez um resumo de tudo. Você fez um resumo de todos os cuidados necessários. E nessa pandemia, muitas pessoas ficaram restritas em casa e perderam a mão na alimentação, né? É muito comum o relato do ganho de peso, da piora da diabetes, da piora da hipertensão, isso somado a uma situação de ansiedade também, de tudo que nós passamos, cada um sabe a dificuldade que passou nesse período. E aí a alimentação e exercício são coisas que sempre são importantes. E aí, quando chega uma doença como essa, como o coronavírus, nós vemos o quanto é impactante para a obesidade, para quanto é impactante para a hipertensão, para a diabetes, às vezes muito mais do que para a idade. Nós ficamos tão preocupados exclusivamente com os idosos, quando na verdade nós vimos que os obesos estão morrendo até mais do que os idosos. Então, é uma soma de fatores. Doutor Felipe, chega uma pergunta aqui de telespectadores, eu quero repassar para o senhor, que diz o seguinte: ao fazer o exame sorológico, a pessoa apresenta um índice de imunidade bom, mas, no entanto, depois de 90 dias, essa pessoa pode adoecer? Pode adoecer por várias patologias, não só pelo coronavírus. Só para falar desse teste de imunidade, uma coisa que é interessante. No começo ele sobe, e depois de 3 meses ele cai, e é para cair mesmo. Ele fica guardado na nossa imunidade, e se ele encontrar com vírus de novo, ele volta a subir. Então aqui em Pernambuco tem uma coisa que tem sido chamada a atenção, que os profissionais da área de saúde, como eles se expõem mais, eles não têm ficado mais doentes, mas têm mantido os valores de IgG mais elevados quando comparados com as pessoas que não trabalham na área de saúde. E por quê? Reexposição. Se você se reexpõe, acaba com que esse exame fique se mantendo elevado. Mas o natural é que ele venha a diminuir. Muito bem. Doutor Felipe Prohaska, muito obrigado, viu, mais uma vez pela colaboração aqui do senhor no Ronda Geral, levando informações esclarecedoras aos nossos telespectadores, que a informação de qualidade, ela educa e orienta, não é verdade? Não, e obrigado a vocês por dar essa oportunidade, né? Num mundo desse de fake news que nós estamos ultrapassando, noticiários sérios como esse são essenciais. Muito bem.
Doutor Felipe Prohaska é médico infectologista e atua inclusive em hospitais de referência na rede pública. A gente acabou conversando com ele aqui sobre a Covid-19.